Amém, glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Abacuque, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 3. Vamos ler o versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Vamos falar sobre isso hoje à noite. Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor. Ministra em cada coração conforme a tua vontade, Pai. Para a glória do teu nome nós oramos. Amém, Jesus. Aleluia. Eu estava ouvindo uma mensagem de um certo pastor, há uns tempos atrás, e ele dizia assim, ele dizendo para os irmãos na igreja, né? Vocês ficam pedindo avivamento, quando a gente pede avivamento, é porque a gente está morto. Vocês concordam? Não. A gente não pede avivamento quando está morto, não. A gente pede avivamento quando a gente está precisando de melhorar, de se renovar, que na verdade nós precisamos todo dia de sermos restaurados, unção renovada, precisamos ser renovados. E eu achei que aquele pastor foi muito radical na sua colocação. E aqui o profeta Abacuque, ele ora pelo povo de Israel dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos ou no meio dos anos. Aí, aviva a tua obra no meio dos anos, dos dias, dos meses, das semanas. Aviva a tua obra sempre, porque nós sempre precisamos ser avivados. Não significa que a gente está morto, mas se a gente não for avivado pelo Espírito do Senhor, a gente vai acabar morrendo. E não é isso que nós queremos. Queremos ser avivados, sim. Queremos melhorar, sim, dia após dia. O que significa a palavra avivar? Significa animar, renovar, fazer funcionar alguma coisa. Todos nós queremos avivamento, amém? Amém. Queremos avivamento no nosso trabalho, queremos avivamento na nossa família, queremos avivamento na nossa comunidade, queremos avivamento em qualquer lugar que nós estivermos, porque o avivamento ele melhora, o avivamento ele traz mais harmonia, ele traz mais vida. E é isso que nós precisamos buscar dia após dia para todos os ambientes onde nós vivemos. E nós precisamos de avivamento também, especialmente na nossa vida espiritual. Em todas as áreas nós precisamos, mas no espiritual não é diferente, nós queremos sim. Mas o avivamento verdadeiro, ele não é superficial. Teve até uma música aqui que falou de avivamento, né? O avivamento, ele não é superficial. Eu vi muito, no começo da minha fé, as cruzadas, as campanhas, até o nome avivamentos, né? E ali havia um grande mover, um grande reboliço, falar em línguas e aquela coisa toda. Mas muitas vezes, nada contra, tá? Mas muitas vezes, dali, não fica muita coisa. Não fica muito resultado positivo.
Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pensam que avivamento é um barulho grande com uma multidão aglomerada e isso é avivamento. Não, isso não é avivamento. Porque o verdadeiro avivamento, ele não começa de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. Ele é profundo, ele traz experiências pessoais com Deus que nos marcam definitivamente. São marcas que cada vez que nós lembramos, nós nos avivamos de novo. Quem já teve alguma experiência com Deus sabe disso. Cada vez que você revive ou relembra aquilo que você viveu, você se renova de novo. Eu sou assim. Contando aqueles testemunhos lá na entrevista com a pastora, depois eu saí para casa assim, bem... Meu Deus, já fez tantas coisas lindas na minha vida. Eu vou crer cada vez mais. Eu quero ficar melhor. Eu quero crescer. E eu me lembro dessas coisas, de tantas, inúmeras coisas, milagres que Deus fez na minha vida, na minha família. E eu digo, Senhor, cada vez mais eu quero me avivar. Cada vez mais eu quero te servir com toda a minha fidelidade. Isso, irmãos, é manter o fogo aceso. Não deixe o fogo se apagar. Tem até um louvor bem antigo que diz assim: não vai se apagar, não vai se apagar. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Isso é o fogo que queima em nós. Não nos deixa nos apagar ao ponto de ficarmos achando que Deus está longe, que Deus não está cuidando de nós, que Deus não se importa com a gente. Mantenha o fogo aceso. E eu ouvi também uma certa pessoa dizendo que quando a gente fica remoendo um milagre só, pelo resto do mês, do ano, da década, do século, repetindo aquele mesmo milagre, significa que a gente não recebeu outros milagres e que estamos removendo, mexendo com a cinza e deixando ela no mesmo lugar. Então, os milagres, eles devem acontecer nas nossas vidas todos os dias. Todo dia. Todo dia. Quem tem milagre aí todo dia? Todo dia. Aquele milagre de você se levantar de manhã e pôr o pé no chão e conseguir andar e estar com saúde, mesmo que não seja perfeita, mas estar com saúde, né? A gente já considera isso um milagre na nossa vida. Mas tem muito mais do que isso. Tem muito mais do que simplesmente nós termos a vida. Você sai, você anda, você pega transporte, você sai na rua, você volta inteiro, Deus te guardou, porque tem muita gente que vai e não volta. São muitos milagres que Deus faz nas nossas vidas. E nós precisamos considerar isso constantemente. Isso nos faz avivar-nos. Isso nos faz estar cada dia mais crescendo com o Senhor. Eu estava falando esses dias que eu vi um pastor em um Pão Diário, que ele fazia um programa de rádio só de pequenos testemunhos, pequenos milagres. Existe pequeno milagre e grande milagre? Depende do ponto de vista, né? Para mim, foi um grande milagre, foram grandes milagres. Mas para quem olha de fora, pode até dizer, não foi nada, é uma coisa tão pouca. E milagre é aquilo que você não pode fazer e Deus faz por você, independente do tamanho. É a sua necessidade quem vai dizer o tamanho do seu milagre.
E naquele momento que nós não podemos resolver, que Deus faz por nós, glória a Deus, é um milagre que nós não devemos esquecer nunca. Devemos sempre estar relembrando e renovando em nós a presença do nosso Deus. Mas, avivamento. Quando o avivamento acontece nas nossas vidas? Quando é que o avivamento vai acontecer? Quem já teve um avivamento aqui? Algumas pessoas já tiveram um avivamento. Glória a Deus. Mas talvez muitos outros tiveram, né? E não quiseram levantar a mão. Ou estão pensando, será que foi, será que não foi? Bom, o avivamento verdadeiro, ele não acontecerá enquanto os meus projetos de vida estiverem à frente dos projetos de Deus. Enquanto os meus projetos estiverem à frente dos projetos de Deus, o avivamento não acontecerá na minha vida. Porque o avivamento, ele começa em cada um. Ele começa individualmente. E eu gosto muito de comparar. Se você pega lenha para fazer uma fogueira e toda a lenha está seca, você toca fogo, vai pegar fogo? Vai pegar fogo? Vai, porque está tudo seco, está tudo na mesma harmonia. Agora, se você pega um monte de lenha, uma parte está seca e a outra está verde, aí você vai tocar fogo. O que vai acontecer? Vai demorar muito mais até os verdes perderem todo o líquido que tem neles e pegarem fogo também. Assim é a obra de Deus. Precisamos estar prontos para o fogo do Espírito, viu? Prontos para o fogo do Espírito. Como lenha seca que pega fogo e vai. Você pode botar lá milho, você pode botar carne, você pode botar o que botar, vai assar tudo. Porque o fogo está aceso. Se nós, como filhos de Deus, como santos que somos, estivermos todos avivados, quando nós nos reunimos, o fogo pega, que é uma beleza. O fogo acende, que é uma maravilha. O Espírito de Deus se sente à vontade no meio do povo que está avivado. Quando o avivamento acontecerá? Enquanto os projetos de Deus estiverem depois dos nossos, ele não acontecerá. Por quê? Mateus 6, versículo 23 diz que, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus nada mais é do que o governo de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós dizemos, Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Nós estamos dizendo, venha a nós o teu governo. Governa sobre a minha vida. Governa sobre os meus pensamentos. Governa as minhas atitudes. Governa-me, Senhor. E quando o Senhor nos governa, a vontade de Deus acontece na nossa vida. O que diz a Bíblia? Deleita-te no Senhor. Salmo. Vou chutar, não. Não sei se é o 37. Acho que é o 37,5 ou é 37,3. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o quê? Desejo do teu coração. Então, se nós estamos colocando Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, o governo de Deus sobre a nossa vida, não tem jeito. Deus vai se agradar de nós e a vontade do Senhor vai acontecer na minha vida. E eu não vou mais ter vontade nem liberdade para fazer o que eu quero, porque Deus governa sobre mim. Precisamos disso, irmãos.
precisamos aprender isso. O governo de Deus sobre as nossas vidas e sobre as nossas atitudes. Primeiro os interesses de Deus e depois os meus. Ageu capítulo 1, versículo 9 diz que cada um de vocês corre atrás dos seus próprios interesses. Cada um de vocês cuida da casa de vocês, que está bonita, pintada, mobiliada, enquanto que a minha casa está caindo aos pedaços. Ageu capítulo 1. O profeta Ageu falando a mensagem de Deus para o povo. Vocês estão cuidando da vida de vocês, de tudo que é vocês, mas vocês não se importam com a minha casa. Por que que Deus estava dizendo isso? Porque a casa de Deus era o templo. Era no templo onde Deus descia e conversava com o seu povo. E Deus estava dizendo: cuidem da minha casa, alinhem a minha casa, decorem a minha casa, deixe de correr primeiro atrás dos interesses de vocês. E Deus disse mais: vocês ganham muito, aí coloca no saco. Quando vai procurar, cadê o dinheiro? Perde. Botou no saco furado. E o dinheiro de vocês vai para o saco furado, porque a lei da semeadura, aquele que semeia muito, colhe muito, aquele que não semeia nada, não colhe nada. Semeiem no meu reino, Deus está dizendo, semeiem na minha casa, façam alguma coisa pela minha casa, e não só pelas de vocês. Irmãos, e hoje não é muito diferente. Muitas vezes nós estamos correndo atrás dos nossos próprios interesses, atrás das nossas próprias finanças, atrás de cuidar das nossas casas, nada contra, né? Tem que cuidar. Mas nós esquecemos de cuidar não apenas do templo de Deus, mas esquecemos de cuidar da casa de Deus. A casa de Deus. Cuidamos tanto das coisas materiais que esquecemos as espirituais. Não adianta a gente pensar que isso é história, porque não é. Nós somos muito limitados, irmãos. Nós só cuidamos bem daquilo que nós priorizamos. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O coração do investidor está no seu investimento. Onde é o seu investimento? Onde é que nós estamos investindo? Nós estamos investindo no espiritual ou nós estamos investindo no material? Precisamos investir primeiro no espiritual. Porque o material se acaba, tudo fica aqui. O espiritual é eterno. O vosso tesouro deve estar lá no céu. O avivamento não acontecerá enquanto nós não quebrarmos o melhor que nós temos e oferecermos para Deus. Nós estávamos falando sobre essa mulher de João 12, outro dia, no DCP. E ela pegou o melhor que ela tinha, um vaso de alabastro caríssimo, e derramou sobre Jesus. Ela fez algo que não era lícito. Não era lícito uma mulher entrar numa reunião onde tinham homens e ela fazer aquilo. Mas Jesus foi lá e disse: epa, não mexa com ela não. Deixa ela. Ela sabe por que ela está fazendo isso. E um detalhe interessante que uma das irmãs que estava no DCP falou, que ela disse, ela não destampou o vaso e derramou. Ela quebrou. Quebrou o vaso. Quando nós quebramos alguma coisa, nós estamos cortando todo relacionamento com aquilo. Ore aí pela minha garganta.
Estamos quebrando o relacionamento com aquilo. Ela disse: eu troco o vaso e o alabastro, tudo pelo meu Jesus, porque vale a pena trocar por Ele. Precisamos quebrar tudo que nós temos de melhor, todos os dias, para que Jesus possa estar inteiro na nossa vida. Louvado seja o Senhor. O avivamento não acontecerá enquanto nós quisermos consertar todo mundo, mas o nosso lar e a nossa família estão em total desalinho. Pais e mães e filhos. O avivamento não acontecerá enquanto nós estamos muito bem com os de fora, enquanto nós estamos ajudando a todo mundo e a nossa família está em desarranjo, em desacordo, em desalinho. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu inculcarás aos teus filhos. Eu gosto dessa palavra. Inculcarás. Quando você está inculcado com uma coisa, como é? Não sai da cabeça de jeito nenhum. Aí você diz: ai, eu estou inculcado com isso. Aí Deus diz assim, através de Moisés: essas palavras que hoje te ordeno, inculca nos teus filhos. Abre a mente dos teus filhos e coloca essa palavra dentro. Não é para abrir a cabeça. Não. É para você inculcar essa palavra na mente dos seus filhos, orando por eles, orando com eles, oferecendo confiança a eles, sendo amigo deles, aconselhando eles, dando tempo para eles, amando enquanto você pode. Eu te garanto que ele vai crescer e ele vai ter a palavra de Deus inculcada na sua mente. Eu costumava dizer para os meus alunos no seminário, porque muita gente diz assim: só a pastora Keoline está dando glória a Deus na hora da água, viu? Muita gente diz assim: eu não vou obrigar meus filhos para a igreja, vão se quiser. Ah, eu tento, eu puxo, eu chamo, mas não quer ir, então eu deixo lá, vou cuidar da minha vida. Não é hora de você estar cuidando da sua vida, é hora de você cuidar da vida dos seus filhos. Porque a sua está ganha, espiritualmente falando. São eles que precisam agora de serem trabalhados, de serem ensinados, de serem amados, de serem cercados por todos os lados que você puder, para segurá-los em Deus. Irmãos, isso é muito precioso, mas está ficando cada vez mais difícil. Parece que os pais estão entrando numa onda da avalanche de internet, de mídia, que estão... Dá vontade de chorar. Ontem minha filha estava dizendo para a filha dela: no meu tempo não tinha negócio de ir passar a linha, ir para aqui, para lá, não. Ficava junto da mamãe aqui sentado o culto todinho. E ficava lá. E não tinha bagunça, não. E não tinha negócio de celular na mão, não. Ainda que tivesse. Naquele tempo não tinha mais, ainda que tivesse. Não. Quando eu boto um celular na mão do meu filho dentro da igreja, eu estou dizendo para ele que ele não precisa participar do culto. E Satanás fica feliz, porque você está no culto, mas seu filho não está, ele está no celular.
Está muito dura, pastora. Não, eu sou. Naquele tempo não tinha isso, não. E meus filhos ficavam quietinhos. Sabe o que eu fazia? Eu e muitos outros. Levava lápis, giz de cera, papel. Fique sentadinha aqui, perto da mamãe. Faça seu desenho, faça isso, faça aquilo. Irmãos, está ficando cada vez mais difícil. A igreja do Senhor não pode entrar nessa avalanche. A igreja não pode admitir que o mundo tome conta dos seus filhos, da sua família, da sua casa. Briga com Satanás e diz para ele que ele não vai fazer isso. Eu digo para as mães, para os pais. Porque muitas vezes as pessoas, ai, pastor, eu estou orando, oh, Jesus, tem misericórdia, Jesus, meu filho, oh, Jesus. Assim não, irmão. Bota o dedo na cara de Satanás e diz para ele que ele não vai levar o teu filho, que ele não vai fazer nada de errado dentro da tua família, que ele não tem autoridade para nada, porque quem tem autoridade na sua vida e na vida da sua família é Deus. Mas enquanto Satanás pinta e borda, a gente está aqui, passivo. Me levantei muitas vezes de madrugada, com um óleozinho desse na mão, dizendo, Satanás, meus filhos são de Deus. Você não vai levar eles. E eu botava óleo nos meus dedos e distribuía em toda a minha casa. Vocês estão me ouvindo? Distribuía em toda a minha casa. Nas janelas, nas portas, nos portais, nas escadas e tudo. E eu dizia, você não vai levar meus filhos, porque desde que eles nasceram, que eles são do Senhor, e eu não deixo você levá-los. Porque Deus está comigo. Não deixe, irmão. Não deixa. Porque Ele trabalha de todos os lados para tirar os nossos filhos do caminho do Senhor. E muitas vezes o inimigo tenta tirar nós que somos adultos e maduros e não consegue. Ele vai pelo lado mais fraco, que são os nossos filhos. Intercede pelos teus filhos todo dia, toda hora, o tempo todo. E Deus vai estar cuidando deles por onde eles estiverem. Eu me lembro de uma vez, o tempo é meu inimigo. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos morando ali em Jacarecanga e a Líbia foi fazer eu não sei se foi um teste, uma entrevista, alguma coisa, na Parangaba. Era a primeira vez que ela saía para tão longe sozinha. E eu disse, minha filha, eu tenho o dinheiro do ônibus para você ir e voltar. Fique com cuidado. O Libane estava viajando. Cuidado. E ela disse, tá bom, mãe. Eu ensinei qual era o ônibus, tudinho, e ela foi. Nesse tempo tinha telefone não, viu? Era só, tinha um orelhão e a pessoa que morava em frente vinha, avisava a gente e a gente ia lá atender o telefone. E aí ela foi e passou o tempo e já era quase 5:30 da tarde. Quando ela ligou para o orelhão, a vizinha me chamou, eu fui lá atender. Quando eu cheguei lá, ela disse assim, mãe, eu peguei um ônibus errado. E agora eu estou sem passagem para voltar para casa. Eu disse, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não tinha, o pai não estava em casa para ir buscar de carro. Não tinha com quem contar. E eu disse assim, tá bom, desliga aí um pouquinho que eu vou orar. Daqui a pouco eu te ligo de novo. E fiquei encostada no poste, dizendo, meu Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer? Daqui a pouco ela me ligou. Mãe, eu disse, oi. Ela disse, tinha um vale transporte dentro da minha carteira. Eu disse, quem foi que botou? Ela disse, não sei, eu nunca botei.
Eu nunca botei um vale transporte na minha carteira. Eu disse, nem eu. Mas eu sei quem foi que botou. E ela pegou o ônibus e voltou para casa. Irmãos, isso pode ser uma coisa tão pequena para alguém, mas para mim foi muito grande e inesquecível, e para ela também. Porque o nosso Deus é o Deus que nos ajuda, que cuida dos nossos filhos por onde quer que eles andarem. Mas nós precisamos levá-los para a igreja, ensiná-los em casa, ajudá-los em tudo, para que eles fiquem firmes no caminho do Senhor. Esse é o maior objetivo das nossas vidas, como cristãos, como filhos de Deus e como pais. Essa é uma das maiores dádivas que eu tenho na minha vida, é ter meus 3 filhos ministros de louvor. E um é pastor. Louvado seja Deus. Não foi fácil. Mas você pode fazer isso. Não existe família perfeita. Deve existir sim harmonia entre pais e filhos, apesar das diferenças, porque todos são diferentes uns dos outros. Oh, glória a Deus, gostei desse aí. Então todos eles são diferentes. Se você tem só um filho, não dá para saber qual é a diferença. Eu digo para o pastor Ageu que ele não sabe a diferença. Mas quem tem 2 sabe que é diferente do outro. Quem tem 3 é diferente, 10 é diferente, cada um é diferente do outro. E isso precisa ser harmonizado. E essa harmonia deve começar com os pais. Pais que vivem brigando, ensinam os filhos a ver brigando. E por aí vai. Tudo que os pais semeiam de errado, os filhos vão colher também. Dê o melhor para os seus filhos, porque a geração seguinte vai ser muito mais difícil do que a nossa. Quanto mais para frente, mais complicado vai ficar. Mas nós precisamos plantar o amor de Deus no coração dos nossos filhos. O avivamento não acontecerá enquanto Deus não tiver acesso a todos os cômodos da sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e jantar com Ele. Deus precisa ter acesso aos nossos pensamentos. Deus precisa ter acesso para mudar os nossos sonhos e projetos ou para aprovar. Deus deve estar fazendo parte de tudo na nossa vida. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de abrir para Deus um compartimento, o compartimento da amargura, da falta de perdão. Eu acho que esse é a porta mais difícil de abrir. A ausência de amar as pessoas ao ponto de perdoar as ofensas delas. Irmã, é porque você não sabe o tamanho da ofensa que o fulano me fez. Não importa o tamanho da ofensa. A gente perdoa porque quem ganha é a gente. A gente perdoa porque o perdão serve para a gente. Nós nos livramos de uma carga que alguém jogou em nós. Então precisamos abrir todos os compartimentos. O avivamento não acontecerá enquanto nós não tivermos coragem de sair da defesa e partir para o ataque. Atacar o terreno do inimigo. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18, fala sobre isso. E todas as armas desse texto, com exceção da palavra, são de defesa. Só a palavra que é de ataque. E ela é suficiente.
Muitas vezes nós ficamos tão acuados e não levamos a palavra do Senhor para aqueles que precisam ouvir. Para aqueles que estão indo para o inferno, que estão perdidos. Precisamos partir para o ataque. Eu estou numa luta para partir para o ataque, ô meu Pai. É sanguíneo, não tem dificuldade de partir para o ataque, mas melancólico, ô meu Pai do céu, como é difícil. E eu estou numa luta com uma pessoa. De todos os lados eu tenho tentado entrar, sabe? Mas há uns anos atrás, ele nem ouvia. Eu falava a palavra, ele dava as costas, fazia de conta que não era com ele. Hoje ele já pergunta, ele já me pergunta sobre versículos da Bíblia, ele já me pergunta qual a nossa opinião sobre um determinado assunto. Então eu dou glória a Deus porque Deus já está abrindo as portas. E eu creio em nome de Jesus que aquela alma vai ser salva. Não só ela, mas a família toda. Glória a Deus. O avivamento não acontecerá enquanto nós não tivermos essa coragem. Como Davi, que não era o favorito da família, mas era corajoso e Deus estava com ele. Era corajoso e Deus estava com ele. Irmãos, Davi não era favorito. Né? Você vê que o pai tentou esconder ele no meio das ovelhas. Chamou os 7 grandalhões bonitos e robustos e deixou Davi lá no meio das ovelhas. Não fez nem questão dele vir. Não, talvez ele pensou assim, deixa ele lá mesmo, que ele é muito pequeno. Né? De repente, se escolher ele vai ser um rei fraco. Mas ele se levantou e matou o gigante. Eu gosto muito de um desenho animado que a minha neta assiste, que Golias olha para o Davi e diz assim: o seu Deus é fraco. E Davi fica calado. Quando ele vai lá e derruba o gigante, corta a cabeça dele e bota o joelho em cima da cabeça dele, diz: meu Deus não é fraco. O meu Deus não é fraco. O seu Deus não é fraco. O meu Deus é a própria força. E nós podemos confiar nele em todo e qualquer momento da nossa vida, em qualquer situação. Não importa o tamanho do seu problema, a classificação do seu problema, Deus vai cuidar do seu problema para você. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Como Gideão, que era como 0 à esquerda, mas teve coragem. Ele se colocou como 0 à esquerda. Ele disse para o anjo: Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, tá? Sou o caçulinha, ó. E minha família é a mais pobre de Israel. Eu acho que o senhor está enganado, deve ser outra pessoa. Aí o que foi que o anjo disse? É você que eu quero, varão valoroso. Porque quando você pensa que é alguma coisa não sendo nada, você se engana a si mesmo. É bom quando você pensa que não é. É bom quando você sabe da sua posição. É bom quando você conhece o seu lugar. Aí Deus vai e te eleva. Você não precisa ser forte. Você não precisa ser o favorito. Você não precisa ser o mais importante da sua família. Você só precisa ter Deus no teu coração. E Ele vai fazer vencer todas as lutas que vierem à sua frente. Glória a Deus. Como os 4 leprosos, eu gosto tanto dessa história. Em 2 Reis, capítulo 7, conta a história que os sírios sitiaram Samaria. E os sírios eram 10, 15, 20 vezes mais do que os judeus israelitas. Estava lá aquela grande multidão e eles invadiam o acampamento dos judeus e levavam tudo que eles tinham, levavam comida, levavam as riquezas que eles tinham, levavam tudo. Eles não tinham mais nada, estavam sofrendo porque não tinham mais comida para comer. O povo já estava morrendo de fome.
Aí quando foi uma noite, 4 leprosos vieram lá do espaço de lepra deles e vieram. E quando chegaram, ficaram morrendo de fome, os coitados, tentando ouvir algum barulho no acampamento dos sírios. E não ouvia nada, não ouvia uma voz, não ouvia nada. Aí eles disseram: será que não tem ninguém aí? Vamos fazer alguma coisa. Se a gente entrar e eles estiverem lá, eles matam a gente. Mas se a gente entrar e não tiver ninguém, a gente come. E se a gente ficar aqui esperando, também nós vamos morrer de fome. Então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Para onde correr é complicado, então vamos. Então, os 4 leprosos foram. Quando chegaram lá, tinha tanta comida, tanta riqueza, tanta coisa, e não tinha uma viva alma. Mas o que foi que aconteceu? Depois eles ficaram sabendo que os sírios ouviram um barulho tão grande de noite, que era como se tivesse vindo uma multidão de carros e cavalos poderosos para invadi-los. Então eles disseram: vamos fugir, porque Israel contratou reforço e agora nós estamos liquidados, vamos embora. Todo mundo fugiu, todo mundo deixaram tudo que tinha. Sabe quem foi que fez esse barulho de carros e cavalos? Deus, não tinha carro, não tinha cavalo, não tinha coisa nenhuma, mas Deus é poderoso para simular trovão, tempestade, barulho. Para salvar o seu povo, Deus faz qualquer coisa. Deus é profissional em fazer o impossível. No acampamento dos sírios não sobrou ninguém. Israel foi lá e ganhou a batalha. Glória a Deus. Só para terminar, o avivamento não acontecerá enquanto nós não tivermos como objetivo principal e profundo buscar a excelência em Deus. E Deus tem que ser o motivo real e verdadeiro da nossa adoração. Deus deve ser sempre o motivo da minha adoração. Eu não devo adorar porque eu estou precisando. Eu não devo adorar porque a igreja está adorando. Eu devo adorar porque Deus é o meu objetivo e objeto de adoração. Deus está interessado muito mais em você, adorador, do que na sua própria adoração. Avivamento não é momentâneo. Avivamento acontece dentro de cada um de nós e não termina mais nunca. Você fica avivado pelo resto da vida. Se você ainda não tem uma experiência pessoal com Deus, busque essa experiência, porque você vai ser avivado todos os dias da sua vida. E quem estiver perto de você também vai ser contagiado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.